Cristo Jesus. Dá um aleluia! Aleluia para o céu ouvir, meu amado! Glória a Deus! Estou muito feliz no dia de hoje, né? Fui convidada pelo pastor Fábio para estar ministrando a palavra no dia de hoje. Gostaria, desde o início, né, de desejar a todas as mulheres da igreja, né, um forte abraço, que o Senhor vos abençoe. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Já estamos aqui com as criancinhas, né? E vamos fazer uma oração pela vida delas também. Amém, irmãos? Aqui, Senhor, estão os pequeninos, Senhor, da tua casa. Senhor, que estarão indo ali, Senhor, para a salinha, para o culto infantil. Que o Senhor abençoe, Senhor, os teus cordeirinhos. Que a tua palavra, Senhor, venha cair como semente em terra fértil no coração dessas crianças. Abençoa também as obreiras, Senhor, que estarão ali ministrando aos pequeninos. Nós abençoamos, Senhor, esse culto infantil e essas crianças para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher, então todas as mulheres, as mensageiras do Rei, as que estão visitando a igreja, sintam-se abraçadas por nós. Estaremos, irmãos, fazendo um evento de mulheres aqui no sábado, 5h30 da tarde. Então você, mulher, se organiza para estar nessa atividade. Vai ser uma bênção, vai ter dinâmica. A gente já contactou uma preletora muito abençoada com o nome de Rafaela Thompson. Irmão, vê essa mulher na internet. Você vai ver que vai ser bênção pura aqui no sábado. Ainda o que eu tenho que trazer? Irmão, a sua presença, porque a presença de Deus vai estar aqui, né? A sua presença e um pratinho de salgado. Olha que bênção, irmãos. Não é pago? Não. Tu vai trazer o teu pratinho de salgado ou um suco. De onde eu vejo essa lista? Procurai a irmã Ana Latino, né? Lá no grupo, e você coloca aí o seu nome. Pode trazer mais uma amiga? Pode trazer mais uma amiga. Aí compra o lanche dela também, irmão. Tá? Ajuda, né? Mas vai ser bênção e eu já gostaria de convidar a todas as mulheres para esse evento, né? Antes de entrar na ministração da palavra, chegou um SOS aqui de socorro, né, de oração, e a gente vai estar orando pelo filho da nossa irmã Benedita. Como é o nome dele, irmã? Como? Johnny. O Johnny, irmão, ele tá com pneumonia, né? Tá com outras questões de saúde, coração grande. E amanhã ele vai estar indo, né, para ser atendido pelo médico, não é isso, irmão? Fazer exames. Vamos orar, irmãos? Quantos creem no poder da oração aqui? Quantos creem que Deus, ele continua o mesmo? Aleluia! Que não tem dificuldade para o Senhor. Então vamos orar nessa hora pela vida do Johnny? Então vamos erguer a voz em oração. Senhor amado, Senhor bendito, Deus, nessa hora, nós entregamos, Senhor, o Johnny nas tuas mãos. Tu conheces, Senhor, cada célula desse rapaz. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, que toda pneumonia saia em nome de Jesus, que o coração volte a ter o seu tamanho normal. Senhor, para o Senhor não há impossível. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus da cura, o Deus do milagre. E nós, como tua igreja, Senhor, clamamos pela cura dele e cremos, Senhor, que ouviremos testemunho do que o Senhor fará na vida do Johnny. Senhor, essa é a nossa oração e nós já te agradecemos, certos da vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor? Estava preparando uma outra palavra, mas fui conduzida pelo Espírito Santo na escola bíblica dominical. Fui muito impactada pela palavra sobre arrependimento aqui. Não falte, irmão, escola dominical. É uma bênção. E o Senhor falou tanto comigo aqui a respeito de arrependimento, né? A gente precisa se arrepender. Quantas vezes estamos perdidos em nós mesmos, perdidos em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, perdidos. E o Senhor me trouxe essa palavra e foi
tão diretivo ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos no dia de hoje. Lucas 15, verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8, 9 e 10. Que diz a parábola da dracma perdida. Diz assim, meus amados, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Se a igreja podeis assentar. Oremos ao Senhor, irmão. Pedir para a igreja sentar, mas vamos orar ao Senhor por essa ministração. Senhor amado, Senhor bendito, aqui está a tua palavra, que por si só já é abençoada. Mas eu te peço, ó Deus, que eu venha diminuir e que teu Espírito fale em meu lugar. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos de ouvir da tua parte na noite desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? E aí, o tema dessa mensagem é uma mensagem que o Senhor já tinha falado comigo há um tempo atrás e hoje ela voltou com muita força no meu coração, que é resgatando o que foi perdido. Quantas das vezes, irmão, já teve a experiência de perder algo dentro da sua casa? Algo de muito valor. E aí, às vezes, por conta do acúmulo de coisas que você tem em casa, você não consegue achar aquele objeto de tanto valor que ele tem, mas você perdeu. Está perdido. Ah, é meu, mas está perdido dentro da casa, né? Ah, está sob o meu domínio, mas você não tem mais acesso, porque você perdeu dentro da casa. E eu comecei a refletir sobre perdas. Irmãos, lidar com perdas é muito difícil. Eu falei, muito difícil. E existem diferentes tipos de perdas. Existem perdas materiais. Quantos de nós já não sofreu alguma perda material, né? Perdeu um celular, ou perdeu, sei lá, tem gente que perde tanto dinheiro, perde casa, perde tanta coisa, né? Temos perdas, e perdas humanas também na vida, né? Quantos de nós amava tanto alguém, esse alguém se foi, esse alguém foi recolhido pelo Senhor, né? E também temos perdas, irmãos, espirituais. Tem gente que não está notando, mas está tendo perdas espirituais. Está perdendo algo de valor que o Senhor depositou, a comunhão, o relacionamento está sendo perdido, né? E eu quero nessa noite não me ater a perdas materiais, né? Nem humanas, mas eu quero me ater a perdas espirituais, né? E refletindo sobre perdas espirituais, né? Como eu falei aqui, tem muitas pessoas perdendo a comunhão, a intimidade com Deus, o fervor pelas coisas de Deus, perdendo a fome pela palavra de Deus, né? E isso, irmãos, são perdas que nos levam à frieza espiritual, né? Quantos de nós não se encontram hoje em frieza espiritual porque perdeu o relacionamento com Deus? Algo importante, muito importante, né? E o texto de Lucas 15, se a gente for ler todos eles, vai narrar 3 parábolas, né? Falando sobre perdas. Uma ovelha que foi perdida, né? Que é aquela parábola que a gente conhece, né? Que o pastor ele larga as 99 e vai atrás daquela uma para poder resgatar aquela uma. No mesmo livro a gente vai ver o que a gente leu aqui, que foi a parábola da dracma perdida, que foi uma moeda que ela perdeu dentro da sua casa, né? E no mesmo capítulo a gente vai ver a perda de um filho, né? Que estava ali com o pai, mas decidiu ir embora para viver dissolutamente, né? E perdeu tudo que tinha no lugar onde ele estava e depois retornou. Que bom, né, irmãos, que todos os que foram perdidos ali nessas parábolas foi reencontrado, né? É uma aplicação clara
desse capítulo é que o pecador que se arrepende é reencontrado por Deus, né? Glória a Deus, porque o Senhor, né, tem misericórdia daquele que confessa, daquele que deixa, né? E Ele te traz novamente para a presença dele, né? Mas como a palavra de Deus, ela nos fornece, né, uma fonte inesgotável de ensinamentos, né, com relação às perdas, não só de coisas, de pessoas, né? Existem muitas pessoas perdidas em muitas áreas da sua vida, né? E eu queria falar aqui, mencionar alguns tipos de perdas que as pessoas têm passado e muitas das vezes nem refletem sobre essas perdas, né? Vai deixando passar, vai empurrando com a barriga, quando vê já está destruído. Quando vê, já está lá no mundo. Quando vê, está na mão do inimigo. Quando vê, não consegue mais retornar para a presença do Senhor. E a gente precisa ficar atento, meus amados. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor vem. E tudo que o inimigo quer é nos levar para longe. Mas há poder no sangue de Jesus. O Senhor está falando, o teu lugar não é longe. O teu lugar é perto. Porque essa terra não te pertence. O teu verdadeiro lar é o céu. Aleluia, glória a Deus. Tem gente perdida, irmãos, achando que isso tudo acaba por aqui. Não acaba não. Depois que você morre, você vai ter que prestar contas a Deus. E para onde você vai? Estou até fugindo, mas é o que o Senhor está me mandando falar, amém, irmãos? Ó, tem gente perdida nas suas decisões, nas suas escolhas. Eu até coloquei aqui na minha reflexão, tomando decisões precipitadas, que saem do aval de Deus, sem consultar o Espírito Santo do que deveria fazer. Aí vai lá, errei tudo, mas não pediu, não consultou a Deus o que tinha que fazer. Ah, ele escolhi, deu tudo errado, mas tu orou para saber se essa decisão que você tinha que tomar era para ser tomada? Que às vezes, irmãos, a gente no afoito da situação, a gente quer falar alguma coisa que não era para falar, a gente quer fazer alguma coisa que não era para fazer. Então vai consultar ao Senhor, né? Não fica perdido nas suas decisões. Eu lembro aqui de Davi, que teve uma ótima ideia. Vou trazer a Arca da Aliança de novo para Jerusalém. Olha a ideia boa, né, irmãos? E no tempo de Saul, essa arca ficou roubada, ficou perdida, e ele queria trazer a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo, né? Mas até a boa ideia precisa vir acompanhada de direção do Espírito Santo, né? E o que ele fez? Vamos lá transportar a arca. E começou a querer transportar a arca em carro de boi, e não era para ser assim, né? Não tomou conselho com os sacerdotes, não tomou conselho com os levitas, né? Que eram eles que tinham que transportar a arca, foram fazer de qualquer maneira, e sabe o que aconteceu? A grande ideia resultou em morte. A palavra de Deus fala que a consequência deles terem carregado um bem precioso, que era a arca do Senhor, em carro de boi, fez com que o filho de Abinadab, Uzá, morresse. Porque não era daquele jeito. Uma lição que eu tiro aqui: Deus não quebra princípio para contemplar a sua boa ideia. Tive uma boa ideia, mas se não for direcionada pelo Espírito Santo, pode dar errado. Então consulte ao Espírito Santo. E aí o que ele fez? A Arca da Aliança foi trazida novamente para Jerusalém. E dessa forma deu tudo certo, porque ele voltou lá, consultou os levitas, consultou os sacerdotes, viu qual era o rito que tinha que fazer e conseguiu trazer a arca de novo para Jerusalém. Consultem ao Senhor. Não fiquem perdidos nas suas escolhas, nas suas decisões. Eu até falei assim, até para falar a gente precisa de direção de Deus, irmão. Que às vezes uma palavra atravessada traz uma confusão terrível, né? E não tome nenhuma decisão sem consultar ao Senhor. E quando a resposta vier, obedeça. Obedeça, meu amado. Obedeça se a resposta for sim. Ô, glória, quando é sim, né? Ai, muito bom quando a gente consulta ao Senhor e Deus fala, sim, meu filho, falar, né? Mas obedeça também quando a resposta for não. É para fazer isso, Deus? Não. Eu posso ir por aqui? Não. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? E aí, irmãos, o não de Deus, ele constrói.
O não de Deus, ele transforma. O não de Deus, ele ensina. De repente, você está muito triste com Deus, porque está recebendo só não, né? E Deus está falando, olha, meu filho, que esse não está te livrando de muita coisa. Olha, minha filha, que esse não vai te trazer uma vitória lá na frente que tu nem imagina. Então, irmãos, aceite a resposta de Deus e obedeça também quando a resposta for espera. Espera, né? A palavra de Deus diz, espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor, né? E Ele atentou para mim, ouviu o meu clamor. Só não caia em decisões erradas, irmãos. Só não se perca em decisões erradas. Eu até coloquei aqui, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas eu não posso perder um segundo mais. Eu preciso realizar esse projeto, eu preciso realizar o sonho. Se Deus mandou esperar, irmãos, espera. O tempo de Deus é perfeita. A hora dele é a mais linda. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Mas se você tomar a frente, pode dar errado. E não culpa Deus, não. A culpa é sua. A culpa é minha, né? Outras pessoas perdidas na adoração a Deus, né? Eu coloquei aqui na minha reflexão que muitas pessoas têm deixado a adoração a Deus para segundo plano. Veja que o pastor ensina tanta gente sobre adoração pessoal, né? Adorem a Deus no meio da oração, tenha um momento de adoração pessoal, né? E aí coloquei na minha reflexão, pensando, né? Que homens e mulheres, muitas das vezes, carregam até o título de adorador. Se eu ficar perguntando aqui, quem é adorador? Todo mundo vai levantar a mão, né? Mas será que a gente está, de fato, adorando ao Senhor? Será que a gente faz parte daquele crivo dos verdadeiros, né? Dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Será que Deus está sendo o centro da tua adoração? Porque muitas pessoas, no momento de adoração, e eu vejo, né, já tivemos aí vários cantores que hoje nem estão mais no auge, porque eram adoradores, falaram que eram adoradores, mas ao invés de adorarem a Deus, estavam buscando vanglória para si, né? Eu sou melhor do que essa pessoa, o meu nível está maior, né? E o que acontece? Irmão, não zomba de Deus, não. Fala essas coisas com Deus, não, porque Deus abate, irmãos, aquele que se exalta, né? E muitas das vezes as pessoas estão falando que são adoradores de boca para fora, no entanto o coração está longe do Senhor, né? E Deus é o único digno de glória e honra. Aí eu botei aqui, se você louva para Ele. Se você prega, dá a glória para Ele. Se você dança para Deus, entregue a glória para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Tudo vem de Deus. Irmãos, tudo que nós somos vem de Deus e nós temos que glorificar e enaltecer ao nome dele. Eu tenho uma linda família, foi Deus que te deu. Aleluia! Eu tenho um emprego tão abençoado, foi Deus quem te deu. Tudo foi Deus, então glorifica ao Senhor. Aleluia! Glorifica, que Ele cresça e que você diminua. Que Ele cresça e que você diminua. Lembrei aqui de João Batista, não vou nem prolongar muito, porque ainda tem oração no final. Mas lembrei aqui de João Batista, foi pregado muito aqui de manhã, falando sobre arrependimento, e ele pregava, raça de víboras, arrependei-vos, pois já é chegado o reino de Deus, né? E houve um momento que a missão dele era preparar o caminho do Senhor, né? E houve um momento em que os discípulos de João chegaram para João e falaram, João, olha, os discípulos daquele ali, aquele ali também carrega discípulos. Olha, a fila de Jesus está maior que a tua, hein, João? Agora, hein? O pessoal está andando mais atrás dele do que de você. Porque João, irmãos, ele pregava no deserto. E as pessoas tinham fome de Deus. A palavra fala que enchia o deserto de pessoas para ouvir João falar. E aí, quando Jesus chega, né? A fama de João começa a baixar, né? E a de Jesus começa a subir. E os discípulos começam, olha João, olha Jesus, olha lá, o pessoal está tudo indo para ele. Só que João, irmãos,
ele tinha o coração voltado para Deus, né? E ele sabia que ele não era o Messias. Ele sabia que ele era aquele que ia preparar o caminho. E ele disse essas palavras: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Aleluia! Eu vejo aí um servo de Deus que sabe exatamente o posicionamento que tem que ficar diante do seu ministério e diante daquilo que Deus chamou. Não toma o lugar de Deus. Ele sabe quem Deus é e ele sabe que ele é servo. Aleluia! Irmãos, nós somos apenas os vasos e ele é o oleiro, então a glória é dele, né? Outras pessoas, né? Falei, perdidos na adoração. Tem pessoas perdidas no seu chamado, perdidos no seu ministério, andando por desejos do seu próprio coração, enquanto o propósito da chamada já foi até esquecido. Quanto, irmãos, Deus já colocou de talento na tua mão, já te chamou. E você está enterrando o teu talento, está enterrando, vendo o tempo passar, outra pessoa faz no meu lugar. Outra pessoa vai fazendo. Irmão, não pensa desse jeito, não fica perdido naquilo que Deus te chamou, não. Arregace as mangas e seja um servo de valor para o Senhor. Aleluia, a palavra de Deus fala, né, que muitos são os chamados, né, mas poucos são os escolhidos. A seara é grande, poucos são aqueles que trabalham, poucos são os trabalhadores. Não se perda no seu ministério, não. Saul se perdeu no seu ministério, né? A gente vai ver, Saul era um homem que foi, né? Foi escolha dos homens, mas o Senhor ungiu ele, né? Mas a palavra de Deus fala que ele se perdeu totalmente. No final, Saul estava consultando o vidente da sua vida. Eu coloquei o exemplo de Mical aqui. Também provavelmente foi uma mulher que conheceu a Deus, ela era israelita, né? Mas no momento que a Davi estava adorando ao Senhor com o coração quebrantado, aquela mulher julgou a adoração do seu marido. Eu vejo aí uma mulher perdida na adoração, porque não entendeu a adoração do outro, né? E a gente vai ver muitas pessoas aí na Bíblia que se perderam no meio do caminho. Salomão se perdeu no meio do caminho, né? Muitas mulheres se envolveu com deuses estranhos, né? E eu quero falar uma coisa para você: caminhe alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Ainda, mas eu não sei como fazer. Vai orar que Deus vai revelar como fazer. Aleluia! Ainda, mas eu sou tão pequenininho. Eu não sei fazer, irmãos. Quando Deus levanta, Deus sustenta. Aleluia! Quando Deus te chama, Deus te capacita. Eu não sei falar, pode ter certeza que Deus vai colocar a palavra na tua boca, né? Então, irmãos, não deixe o tempo passar. Sabe por quê, irmãos? A vida é muito rápida. A vida é breve. Imagina você chegar lá naquele grande dia, sabendo que Deus te entregou uma grande algo para você fazer e você não fez nada. E chegou o teu dia de ser recolhido e você foi. E você não cumpriu nenhum daqueles propósitos que Deus mandou para você. Então, irmãos, vai ser muito triste, né? Mas eu e você não vamos chegar assim diante de Deus, não. Nós vamos viver, né, o propósito que o Senhor tem conosco aqui na terra. Então caminhe alinhado ao propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas perdidas nas distrações dessa vida. Pessoas perdidas com distrações, com vários tipos de distrações. Né? Eu trouxe aqui recente uma ministração sobre distração. E eu lembro que os pais de Jesus, José e Maria, perderam Jesus na festa? Foram para uma festa e largaram Jesus lá. Tem até um hino das irmãs que a gente canta, né? Cantava muito tempo atrás, né? Maria entra na cidade chorando, perguntando onde foi que nós perdemos a Jesus. José descontrolado olha para ele de um lado para o outro. Perderam Jesus na festa e agora o que fazer? E essa história se repete por aí em nossos dias. Estão perdendo Jesus na festa, distraídos com outras coisas. A festa pode ter cantor e pregador, convidados nobres, mas a festa que perde a Jesus, a festa é pobre. A festa pode ser divulgada e anunciada, encantando as massas,
mas a festa que perde a Jesus perde a graça. Ai, irmãos, que lindo! Quando Jesus está presente, é diferente! A gente sente, aleluia! Ele não pode ser perdido! E a gente tem se distraído com tantas coisas e perdendo, irmãos, o que de mais precioso, que é a presença de Jesus, né? Tem pessoas perdidas em seus próprios pecados, pessoas se afastando da comunhão com Deus. Tem um autor que fala, né? Eu até anotei o nome dele, que é o Watson. Tenha mais medos dos pecados do que do sofrimento. Porque sobre o sofrimento, a alma pode manter-se tranquila. Porém, quando o homem peca voluntariamente, perde toda a paz. Porque perde contato com Deus, né? Então, irmãos, não fica perdido nos seus próprios pecados. Ah, Hélida, mas eu pequei. Então existe uma solução para você. A palavra de Deus fala que Ele pagou um alto preço, aleluia, pela minha vida, pela tua vida, para que nós não andássemos perdidos. O Senhor nos comprou por preço de sangue, para que não permanecêssemos perdidos. Jesus entregou a sua vida para resgatar a comunhão com o Pai que havia se perdido. Aleluia. Né? A parábola, irmãos, que eu li aqui da dracma perdida, era de uma mulher que perdeu a moeda dentro da sua casa, e aquela moeda de prata tinha um valor significativo. Aquela moeda, ela equivalia a 1 denário, e 1 denário era um dia de trabalho inteiro, né? Ou seja, era algo de muito valor que ela tinha perdido dentro da sua casa. E a gente, às vezes, está perdendo valores muito grandes dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Perdemos, muitas das vezes, a doçura de tratar os filhos. Perdemos, muitas das vezes, o tratar com o esposo. Perdemos tantas coisas valiosas. Estamos no Dia da Mulher, né? Já estou dando uma deixa aqui, né? E não dá essa pregação não é só para mulher, não, é para homem também. A gente perde tantas coisas valiosas dentro da nossa casa, vai igual ralo de pia. Quando se deu conta, teu anel já foi, né? Olha, o ralo de pia é um roubador de alegria, né? Quando vê, a tarraxa do brinco que você gostava foi embora, né, irmãos? Então, assim, tem muita gente perdendo coisas importantes na sua vida espiritual, perdas na sua vida espiritual que não devem ser perdidas. E eu vejo que aquela mulher, né, na parábola, ela toma atitudes muito sábias. Ela acende a candeia para procurar. E naquela época, irmãos, as casas das pessoas da Galileia, né, eram casas escuras. Não era assim com piso. Era pedregais, né? Tudo. Imagina perder uma moeda para achar no pedregal, numa casa sem luz. É muito difícil. E o que ela fez? Ela acendeu a candeia. E o que significa a candeia, irmãos? A luz. Ela trouxe luz. O que é a luz? A luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, né, irmãos, que a palavra vai te direcionar, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. E a palavra, irmãos, diz diretamente de Jesus. Porque Jesus, Ele é a verbalização, Ele é o verbo encarnado. Na própria Bíblia diz que Ele é a palavra. Então, se está escuro, traz Jesus para a tua casa. Aleluia! Ele é a luz. Ele traz a luz para a escuridão que está lá. Aleluia! A palavra vai te direcionar, vai fazer você encontrar aquilo que você perdeu. Então mergulhe na palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola em tempos sombrios, né? Ela varreu a casa. E o varrer, irmãos, é um convite à santidade. É um convite à limpeza. Quantos de nós, no nosso coração, se a gente olhar, está tão empoeirado, está tão sujo. Ainda, mas como isso foi entrar? Não sei, de repente você largou uma janela aberta. De repente você largou uma porta aberta na tua casa. E o que aconteceu? A poeira entrou, né? Mas ela varreu a casa. Talvez alguma janela esteja aberta dentro da tua casa, né? Da tua casa espiritual. De repente alguma porta esteja aberta na tua casa espiritual, que é a tua vida.
E o Senhor hoje está mandando fechar as brechas. Fecha as brechas, começa, se arrepende, volta à santidade, que o melhor de Deus há de vir sobre você e a tua casa. Aleluia! Assim também acontece com a gente, né? Todo o tempo o inimigo, ele quer sujar o nosso coração, ele quer sujar a nossa vida, para depois o quê? Nos apontar, para depois nos acusar. Terceira coisa, já estou terminando essa mensagem, procurou com diligência. Ela procurou com zelo aquela moedinha. Né? Tem pessoas que choram pelos seus erros, né? Mas não dão um passo em relação a consertar aquela situação, né? Ai, minha moeda perdeu. Vai procurar, irmãos, né? Perdi aquela situação. Vai procurar. Vai buscar. Ai, ele estou tão frio. Irmão, vai orar. Vai buscar, resgata a tua comunhão com Deus. Ah, meu relacionamento com Deus está um frio, estou indo embora. Não vai embora. Ei, volta, procura diligentemente, não deixa a maior bênção da tua vida, que é a tua comunhão, se esvair. E tem gente que não. Vou deixar para lá mesmo. Todo mundo é frio, eu vou ficar também. Não, irmãos, em nome de Jesus, né? Se arrepende genuinamente, volta. E eu vejo que Deus, a presença de Deus, ela precisa ser valorizada na nossa vida. A nossa comunhão com Deus, ela precisa ser valorizada na nossa vida. Aí eu quero água do Espírito, eu quero ser cheia, mas você vai estar valorizando o que Deus tem feito? Eu coloquei uma frase aqui, que Deus não dá nada para quem não valoriza. A palavra de Deus diz lá em Isaías 44:3, derramarei água sobre qualquer um, não, sobre o sedento. Sobre aquele que quer, sobre aquele que está com sede, sobre aquele que busca. Aí eu vou derramar água. Então nessa noite, aleluia, se você entrou aqui sedento, a água de Deus, aleluia, vai saciar a tua sede. Aleluia. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busca o Senhor. E ela buscou, irmãos, até encontrar. Até encontrar aquela moeda, ela foi perseverante. Quando diz até encontrar, é que ela foi diligente, ela foi zelosa, mas ela também foi perseverante naquilo que ela queria. Então busca o Senhor até você encontrar o Senhor. A diligência é a qualidade da busca, né? Mas a perseverança é a duração da tua busca. Você precisa ser perseverante. Perseverar em buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz, né? Lá no livro de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem pessoas que por pouco desistem de buscar e até mesmo de alcançar e almejar aquilo que o Senhor preparou para ele, né? E no final das contas ela acha a moeda. Irmãos, que linda quando ela acha a moeda. Né, irmãos? É tão bom quando a gente está buscando algo com muito zelo, com muita perseverança, e Deus vai lá e realiza aquele sonho, e Deus vai lá e concede aquela vitória. E a palavra de Deus fala que a alegria não foi individual, a alegria foi pública, né? Quando ela reencontrou aquilo que ela havia perdido, a mulher reuniu as amigas, as vizinhas, para se alegrarem com ela. Quero falar uma coisa, que o nosso testemunho sempre animará outras pessoas, especialmente quem está iniciando a caminhada, quem está iniciando um processo. Às vezes a gente passa por lutas tão grandes que você fala, Deus, eu não vou conseguir passar por isso, mas aí você é perseverante, você continua buscando ao Senhor, e no final Deus faz um milagre na tua vida, e você começa a consolar o outro pela mesma consolação que você foi consolado, e aquela pessoa começa a acreditar no teu Deus, porque vê o milagre de Deus acontecer na tua vida. Irmãos, que coisa linda! A alegria não fica só para você, a alegria é pública, aleluia! Eu lembro tanto da minha história quando eu vejo isso, né? Quando eu descobri o diagnóstico do meu filho, eu fiquei tão cabisbaixa. E eu falei, Deus, o que vai ser? Eu não sei cuidar de uma criança
Eu vou precisar aprender. Irmãos, e Deus tem me capacitado de uma forma tão linda. E quando eu vejo meu filho, tudo aquilo que eu achava que ele não iria fazer, ele fazendo, eu vejo o milagre de Deus. E eu vejo as pessoas falando, olha, Hélida, quando eu lembro do autismo, eu lembro do Gustavo. Porque ele deu certo, olha só. A gente quase não percebe os sintomas, os prejuízos. E aí eu vejo o quanto Deus é poderoso na nossa vida. Aleluia! Que quando a gente não continua posicionado, Deus usa a nossa referência para abençoar muitos outros que estão vivenciando o mesmo processo que você. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Deus não quer nos ver perdidos. Se alguém teve perdas na sua vida espiritual, é tempo de resgatar o relacionamento perdido. Então, irmãos, resgata a intimidade com Deus. Se você não ora mais, volte a orar. Se você não jejua mais, volte a jejuar. Qual a sua posição espiritual nessa noite? Se você está perto de Deus ou longe de Deus, eu quero falar uma coisa. Deus não te fez para você viver na superficialidade. Deus te fez para você ser um crente profundo na presença dele. Então, seja um crente que tenha comunhão com Deus, que anda perto do Senhor. A última frase para eu encerrar. Longe de Deus, até as suas qualidades são deformadas. Mas perto de Deus, até os teus defeitos são transformados por Ele. Aleluia! Eu não sei você, mas eu carrego muitas questões que eu preciso de transformação e eu vejo o quanto Deus, Ele me transforma dia após dia. Como acontece? Porque eu continuo no altar, porque eu continuo entregando, porque eu continuo pedindo para Deus trabalhar na minha vida. E aí a gente vê a transformação. Se você está perdido, não se conforme em estar perdido na presença do Senhor. Seja encontrado por Ele, volte a ter comunhão, volte a ter intimidade, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. O preço que Ele pagou foi muito alto para você viver perdido. O preço que Ele deu foi muito alto para você ficar aí achando que você não tem valor. A tua vida tem valor. E o valor é preço de sangue. Esse resgate foi lindo para que eu e você pudéssemos novamente ter comunhão com o Pai. Então não fique perdido na casa do Pai. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu já gostaria de agradecer, por essa oportunidade. E antes de encerrar, como hoje é o Dia da Mulher, eu gostaria de fazer um clamor pela vida das mulheres. Posso ainda, pastor? Já tinha até.